tiveram lá, um ciúme bobo, Entendi. sabe? Porque, pô, a gente tem... Não era porque você era o líder da oposição, era porque o cara que tinha que ter vindo falar com você. Na verdade, Não, ou era- ele que tinha que ter falado comigo, ou ele queria negociar É. Entendi. em nome do governo, entendeu? entendeu. Só que nós dissemos, não, pô, por que a oposição não pode conversar com o governo? Tem que Total conversar, pode. pô. E ele vai defender os pontos dele, eu vou defender os meus, a gente vai defender os nossos. Não só Se pode, como deve, já dizia é, minha mãe. Isso é civilidade, né? É. E o Paulo Guedes ficou teve essa iniciativa porque no ano passado teve um episódio que o Randolph relatou aqui para vocês quando teve, que foi a sugestão que ele e eu demos para que um certo recurso que estava no parlamento fosse usado para a pandemia. E depois ele ficou grato a isso. Ele, inclusive, mencionou isso algumas vezes, citando o Randolph e a mim. Então, eu tenho essa visão, né? Quer dizer, a gente não vota contra o governo porque é governo. A gente vota contra o governo naquilo que o governo defende, que é contra o que a gente acredita, Que é mais do que legítimo. que é mais do que legítimo. Agora, se o governo propõe alguma coisa que é boa para o país, por que eu vou votar contra? Só porque é do governo? Isso é pequeno demais. Né? Total. E aproveitando esse tema, eu queria elogiar ou parabenizar que o Bolsonaro vetou o fundão eleitoral de 6 bi, tá? Na Pelo menos LDO. agora, inicialmente, na LDO. Lei de Diretriz Orçamentária. Orçamentárias. Mas aparentemente tem uma tal de LOA, né? Que é, eu não lembro O que significa? Lei orçamentária anual. anual. Isso. Que ele pode, daqui no final do mês até, ele pode incluir novamente o fundo eleitoral com uma verba um pouco menor, tipo de 4 bilhões, mas ainda assim, acima da verba que era antes, que era de 2 bilhões. 2 bilhões. Isso. Então, Bolsonaro, parabéns. Mandou bem. Mas Esse veto... mantenha o veto. Mantenha o veto e mata esse negócio. Inclusive, se você puder trabalhar para... Eu penso assim, matar o fundo eleitoral ou democratizar ele, colocar ele por CPF, você deveria fazer isso. Mas parabéns, cara. Eu prometi que ia ficar em 10 episódios, ia dar essa moral, e eu vou cumprir. Moral dada. Ou, Palavra dada, palavra cumprida. o que tu acha desse lance de fundão eleitoral? Esse é um ponto que eu acho que é preciso entender, né? Assim, porque, por exemplo, esse é um tema, como eu dizia há pouco, impopular, né? Assim, as pessoas pensam assim, dinheiro para fazer política, isso será que deve ter? Vamos dizer como é que era antes de ter o fundo eleitoral, né? Que foi criado, sei lá, 4 anos atrás, né? A primeira eleição foi a eleição de 2018, que teve fundo eleitoral. Essa decisão de criar o fundo eleitoral veio na sequência de uma decisão do Supremo que proibiu doação de empresas para partidos e candidatos. Tinha os problemas do Caixa 2 e tal. Não só isso, Igor, tinha também. Mas não é só por isso que é errado, a cada 4 anos, todos os caras que vão fazer leis no país e que vão governar o país, bater na porta de empresa para pedir dinheiro para sua campanha. Porque aí a empresa coloca umas cordinhas nele. Isso cria uma dependência do mundo político em relação ao mundo do dinheiro, a quem tem dinheiro, que não é boa para democracia nenhuma. Assim, o que deve valer é voto e não dinheiro. As pessoas devem chegar ao poder, né? E aí eu vou falar em relação ao próprio Bolsonaro, né? Contra quem eu votei contra ele. Mas ele chegou pelo voto lá. Ele não chegou pelo dinheiro. Não foi o dinheiro que o elegeu. Eu tenho uma série de críticas à forma como ele fez a campanha. Eu acho que a maneira de tratar as informações foi uma maneira distorcida, mas não foi pelo dinheiro que ele chegou lá. E eu acho que uma democracia é isso com todos os problemas que ela tem. Eu acho que o Brasil está passando por um momento péssimo. Eu adoraria que ele não tivesse sido eleito, mas foi. Foi decisão da população, do povo. Então, eu acho que é o voto que deve decidir quem se elege, não quem tem melhores relações com empresas que dão dinheiro. Quando isso foi proibido pelo Supremo, corretamente, criou-se um problema de, tudo bem, a empresa não pode doar, mas como é que você financia as eleições? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Doação individual, talvez? Poderia sair. E eu toparia que fosse com uma condição. Que fosse a doação individual, ela fosse limitada a um valor igual por pessoa. E ela não é. Perfeito. Seria Hoje em bom. dia ela não é. Hoje em dia como é que é? A pessoa pode doar, a pessoa física, pode doar até 10% do total do que ganhou no ano anterior. Ora, 10% do homem mais rico do Brasil. É. Então, quem vai representar esse cara, quem o homem mais rico do Brasil quer dar para ajudar, para representá-lo, vai ter muito mais dinheiro do que quem quer representar, por exemplo, o trabalhador.
Então, eu não acho isso correto. Agora, se fosse assim, o máximo que pode doar é um salário mínimo por pessoa. Beleza. Que aí você está igualando todo mundo. Sim. O fundo eleitoral, então, veio para tentar criar um mínimo de igualdade. Agora, qual foi o problema? O problema é a distorção, é o exagero, é o volume, é o tamanho. E não se tomaram outras medidas, que eu acho que poderiam ter tomado, para você fazer campanha com menos dinheiro. Por exemplo... Desculpa fala. só te cortar aqui, mas é que você falou uma coisa que linka com algo que você falou agora há pouco, Aham. que era que antes tinha uma distorção que os caras iam lá pedir arrego para os grandes empresários. Isso. Porém, do jeito que o fundo eleitoral está Construído. construído, agora esses senhores mudaram. Agora eles são os líderes partidários. Os presidentes de partidos. Mas isso é uma distorção, tipo, a gente só mudou quem era o carrasco, mas a gente ainda está numa situação onde existe um carrasco. Você tem razão. É preciso, como você disse bem, pensar formas de democratizar isso para impedir que sejam as burocracias partidárias, as direções partidárias, que se mantêm lá por muitos anos, às vezes, que definam quem que vai ser o beneficiado, quem vai ser o escolhido. Tá certo, né? E aí tem algumas medidas que podem ser tomadas, inclusive na forma da gente escolher os candidatos, por exemplo. Democratizar quem são os escolhidos pelos partidos, abrir essa decisão. Eu tenho uma sugestão, inclusive. Pode falar. Podia ser por CPF. Em que sentido, assim? Tem um fundão eleitoral, que é Sim. 2 bi. Sim. Divide ele por 220 milhões de pessoas, sei lá quantos hoje vivem no Brasil, ou quem pode eleger, divide por as pessoas votantes, os cidadãos votantes do Brasil, divide essa grana igualmente em todo mundo. Você pode falar assim, ó, eu quero R$5 para esse candidato, R$5 para esse partido, R$5 para... Aí você escolhe, entendeu? Eu acho uma excelente ideia. O que acontece, Monark? Isso que você está propondo é, no fundo, transformar, ou melhor, igualar a distribuição de dinheiro à distribuição de voto. Correto, você está distribuindo o poder de decidir para quem vai o dinheiro. Né? Você está tirando de uma cúpula e está dando para todo o país. Acho que é uma ótima ideia. Ideias como essas, acho que servem para aperfeiçoar o modelo. Agora, é errada a ideia de que você pensa assim, não, o ideal era não existir fundo eleitoral. Por quê? Não, cada um devia fazer campanha com seu dinheiro. Aí eu pergunto, quem que poderia bancar a sua campanha? Os caras ricos. E bem conectados. Aí você diz assim, então o Congresso vai ser povoado por quem tem muito dinheiro? Será que um Congresso que é feito só de gente que tem muito dinheiro vai fazer leis boas para quem pega ônibus? Entende? Quer dizer, então não é tão simples quanto parece. E acho que o Congresso errou de não fazer outras coisas que poderia ter feito para reduzir o custo da campanha. Por exemplo, o meu partido, né, lá no Rio de Janeiro, o PSB. Lá no Rio de Janeiro, nós elegemos 46 deputados federais no Estado. Aqui em São Paulo, são 70 deputados federais. Né? Então, vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo. Cada partido, no ano que vem, pode apresentar 150% do número de vagas que tem. Então, o PSB pode apresentar 100